Fala, meus amigos do programa Fala Capoeira. É uma honra estar com vocês nesse espaço de debate, de reflexões, discordâncias de ideias, discordâncias de pensamentos, mas, acima de tudo, respeito aos diferentes pensamentos e olhares, tendo como base a democracia e a liberdade de expressão. Respeitamos quem vê o mundo de uma outra forma, desde que essa forma não seja a padronização e a destruição do nosso mundo, das liberdades e dos direitos individuais e coletivos de nosso povo. É dessa forma que o programa Fala Capoeira apresenta esse novo quadro de debates, na companhia de Mestre Peroba e Mestre Eduardo Negão, na ampliação das reflexões sociais, culturais, econômicas e políticas que envolvem a nossa capoeira. Traremos convidados e convidadas para compor essa bancada de pensadores, para que juntos possamos fortalecer o nosso amado modo de vida afro-brasileiro. Fala, galera, boa tarde para vocês. Estamos gravando Boa hoje tarde. no 3/6. Boa tarde. Gratidão a Avisa, vocês. rapaziada, avisa a rapaziada que a gente vai postar daqui 2 dias, né? No dia Exatamente. 5 vai estar nas redes aí. Exatamente, vai estar na rede. A gente sempre vai gravar com um pouco de antecedência para que possamos fazer as edições e, claro, sempre que possível, colocar as perguntas aí para a galera. Vamos começar com o mestre Eduardo Negão, antes das suas apresentações. Qual a responsabilidade? Manda... Vai Qual lá. a responsabilidade? Se apresenta, por favor, apresenta o seu trabalho, o seu currículo, e depois a gente vai para os debates das questões que tem por aqui. Beleza, vamos que vamos. Eu sou o mestre Eduardo Negão de São Paulo, tenho 50 anos de idade, estou na capoeira desde os meus 10 anos de idade, né? E correlato à capoeira, né? Todo mundo sabe que nós, capoeiristas, temos vidas. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente é só capoeirista, né? E, na realidade, a gente sempre tem outras funções paralelas, a gente busca conhecimentos paralelos também, que, na maioria das vezes, vai acabar corroborando com a nossa caminhada na capoeira também, ajudando na administração do nosso trabalho na capoeira, ajudando no nosso entendimento da nossa arte capoeira também. E foi dentro dessa ideia aí que, além dessa minha caminhada aí de 40 anos, desde o primeiro contato com a capoeira aí, eu busquei fazer faculdade de Educação Física, busquei fazer uma faculdade de História, fiz pós-graduação também na faculdade de História. E, além da capoeira, a gente sempre buscou aí outros conhecimentos, né? Porque você, como professor de História, sabe que a faculdade de História ela dá uma ampliada, né, no seu ângulo de visão, no seu alcance de visão da sociedade. Então, você passa a enxergar as coisas com muito mais discernimento, com muito mais visão crítica, né? E a gente está aí nessa caminhada. Hoje a gente vai aí brincar um pouquinho, aí, um bate-papo legal aí com 3 amigos aí, e falar um pouquinho sobre a capoeira e a capoeira dentro desse contexto político, principalmente esse contexto político que a gente está passando no nosso país aí, né? E é isso aí, vamos que vamos. Maravilha. É isso aí. Agora vou apresentar. Quero que o Mestre Peroba se apresente, por favor. Fale um pouquinho sobre a sua caminhada para a galera que não te conhece, para a gente possa ampliar mais esse debate de reflexão. Boa tarde, eu sou o mestre Peroba, da cidade de São Paulo. Eu sou apenas o que? Eu sou um capoeirista, né? Deixa eu ver, um capoeirista que se entende enquanto uma pessoa do povo, enquanto homem negro, né? Enquanto uma pessoa que foi estimulado, entendeu? Devido às questões políticas, às questões sociais, a se autoconhecer. Certo? Através do que? Através da pesquisa, através do saber, através da oralidade. Eu procuro ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência. Adoro leitura, adoro ler, né? Adoro escrever também um pouquinho. Eu procuro pesquisar para estar somando, acrescentando e agregando conhecimento. É o que eu gosto muito, sabe o que é? Eu gosto do contraditório. Certo? A hora que as pessoas me questionam, né, aquilo me estimula a pesquisar e a buscar cada vez mais. Adoro buscar as fontes. Não tenho formação acadêmica. Certo? A minha formação que me deu realmente foi a capoeira e o meu dia a dia. Beleza? Eu procuro informações, né, na internet, procuro informações dos livros, né, em documentários, e o próprio Birimbau fala,
as ladainhas que eu tenho escutado, as leituras que eu tenho feito, sabe, elas são totalmente dirigidas à ancestralidade, a questão da capoeira, a questão da ancestralidade preta, ou seja, o que eu procuro fazer, o meu trabalho ele é de ressignificação da história do povo preto. Eu procuro reescrever a história não da forma que a escola me passou, né, mas a visão de um homem preto, de um mestre de capoeira e de um cidadão, né, consciente de sua posição e sua situação política e social no Brasil. Maravilha, maravilha. Maravilha. Top, maravilha. Vamos dar sequência, então, à primeira temática. O tema nosso hoje é precisamos... E quem é você, meu irmão? Quem é você? Quem é você? Apresenta aí, mano. Eu tava quase escapando dessa parada aí. Gente, para quem não me conhece, eu sou Vitor Lobo, eu sou professor de capoeira, sou professor de ciências humanas, né, leciono história, geografia, sociologia e filosofia, né, em algumas instituições de ensino. Tenho uma pós-graduação em patrimônio, gestão e cultura, né, a qual eu tenho muito carinho, eu tenho muito amor. Faço um projeto de atividade cultural e de identidade da região de Sapopemba, onde sou secretário do Fórum de Desenvolvimento de Sapopemba, na luta para uma melhor qualidade de vida da nossa população. E tem alguns outros trabalhos também. Estou tentando, nos últimos anos, a atuar um pouco na área de desenvolvimento de textos, né, textos científicos e também da preservação da memória dessa região e da capoeira. Tenho 2 livros lançados, né, um voltado para a questão da memória, né, da memória da identidade da minha região, e tenho um livro voltado para a questão da história do meu mestre, do mestre Andrade, da capoeira da ABC Paulista, né, principalmente de voltado para Santo André. E é isso aí, vamos lá e vamos para cima do debate, e nós vamos estar sempre trazendo, viu, acho importante colocar, como o mestre Eduardo colocou, nós somos amigos, nós somos parceiros, mas a gente não concorda em muita coisa, e é isso que é o legal. É isso que vai ser o bacana. A gente não concorda com muita, a gente discute, tem hora 2, 3 horas no telefone, mas a gente trabalha no campo democrático. É isso que é a diferença, certo? Então vamos lá. Primeira temática. Vamos lá. O porquê do tabu político na capoeira? Qual o grande motivo que nós temos um tabu? Por que a gente não fala de política? Por que a gente não debate uma simples questão do que é ser político na capoeira? Vamos começar aqui, mestre Eduardo Negão, por favor, arrebenta. Velho, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar essa questão é muito simples, mas muito simples mesmo. Quando você não tem conhecimento, quando você está alienado de um assunto, você tende naturalmente a evitar esse assunto. Então, eu sou capoeirista também, e eu tenho um monte de livro aqui que eu li uma parte, mas outra parte eu não li. Por quê? Porque a capoeira toma tanto tempo da gente, ela atrai a gente para tantas atividades, que às vezes não sobra muito tempo para você se alimentar de outras informações que são essenciais para você até como cidadão, entendeu? Então, eu acho que o primeiro motivo básico assim que os capoeiristas evitam falar de política é porque eles, de fato, não entendem de política, entendeu? Então, alguns, para não deixarem, principalmente antes da era WhatsApp, né? Então, para o cara não se pronunciar e, às vezes, se equivocar ou se equivocar sempre, ele prefere evitar o assunto e falar daquilo que interessa a ele, daquilo que ele se alimenta das informações diariamente, que é a capoeira, entendeu? Só que eu vejo no meu caso, no seu caso, principalmente pelo fato da opção de formação acadêmica que a gente fez, e às vezes até pelo ativismo social como cidadão que a gente tem com relato à capoeira, a gente, naturalmente, pelas nossas atividades, a gente sentiu a necessidade de buscar outros conhecimentos, além do conhecimento da capoeira, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, entendeu? Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim. Agora, outro ponto assim, que eu acho importante, velho, é que o capoeirista, de uma forma geral, principalmente com a massificação da capoeira, final da década de 80 para cá, a capoeira se tornou, de fato, cultura de massa, entendeu?
a capoeira ela acabou absorvendo um contingente muito diverso de capoeiristas, entendeu? Muito, muito diverso. Então, de todas as faixas etárias, de vários espectros sociais, entendeu? E a pessoa, naturalmente, ela respira o ar daquele pequeno, daquele microcosmo que ela vivencia no seu cotidiano, está entendendo? E, às vezes, essas informações, se você for buscar por um senso comum, do ponto de vista do que a gente entende como de que forma um capoeirista tem que pensar, baseado no histórico da capoeira, faz com que a gente queira colocar esse povo todo numa geleia geral, e, na realidade, não é assim. Isso é um grande equívoco, entendeu? Hoje, assim como o eleitor brasileiro, o segmento da capoeira ele é composto hoje, principalmente depois da massificação, por uma quantidade imensa da diversidade das pessoas, com ideologias totalmente diversas e muitas vezes antagônicas, entendeu? Aí, no meu ponto de vista, aí a gente que vem lá dos anos 80, comecinho dos anos 80, onde não só a capoeira, como a grande maioria das manifestações afro-brasileiras eram discriminadas e eram efetivamente desenvolvidas no âmbito da periferia, entendeu? Então, naturalmente, dos anos 80 para trás, teoricamente, né, guardando aí alguns eventos que ocorreram que a gente vai mencionar também nesse bate-papo, o capoeirista ele vinha da periferia, entendeu? E se a gente for pensar que no início dos anos 80 nós ainda estávamos num governo militar, era natural que os capoeiristas eram relativamente ali, eram os últimos, no meu caso, né, os últimos 5 anos ali, né, do governo militar. Então, e já estava ali na sociedade aquela ânsia da volta da democracia para o Brasil. Então, era muito natural, muito, muito natural, que uma boa parte dos capoeiristas, principalmente os capoeiristas que eram da periferia, eles estivessem muito associados aos movimentos sociais, entendeu? Que, naturalmente, são de esquerda. Os movimentos sociais são de esquerda. Quando os demagogos e os manipuladores da direita se infiltram em movimentos sociais, é para manipular, entendeu? Isso normalmente é para manipular. Não que não tenha manipulação também no âmbito da periferia e no âmbito da esquerda. Também tem, entendeu? Manipulador tem em tudo quanto é lugar na sociedade, entendeu? Mas, a princípio, a capoeira, nessa época, ela era predominantemente voltada para os movimentos sociais e, naturalmente, voltada para a esquerda. Só que aí alguns fenômenos foram acontecendo nesse recorte de tempo, aí, vamos colocar aí de 30 anos, 80, 70, 70, 80, anos 2000 e agora, né, a contemporaneidade, depois dos anos 2000 aí, né? E o que acontece? Num primeiro momento, os mestres, principalmente aqui em São Paulo, vieram predominantemente da Bahia, entendeu? A gente fazendo aí pequenas entrevistas aí com os mestres, ou mesmo vendo as coisas que os mestres já escreveram através de livros ou depoimentos, né? A gente percebe que os mestres, a grande maioria, quando vieram para São Paulo, vieram para ganhar a vida, e não como capoeirista. Vieram para ganhar a vida como servente de pedreiro, como sapateiro, como pintor, como uma porção de outras coisas, entendeu? Os mestres que vieram para São Paulo, que hoje a gente considera que são os baluartes da capoeira de São Paulo. Falando especificamente da capoeira de São Paulo, acho legal a gente falar do nosso nicho, né? Da nossa região, que é a capoeira de São Paulo, né? Só que aí o que acontece? Os mestres perceberam que existia uma demanda, né, na grande metrópole para ele ter a condição de viver de capoeira. E aí foi quando começaram as primeiras academias de meados da década de 60 em diante, entendeu? Só que a história da capoeira... Preciso passar para o Paró para a gente voltar depois para essa análise tua. Peroba, por que você considera que falar de política na capoeira é um tabu? Qual o motivo que você considera, meu irmão? Manda ver. Olha, Victor, a minha visão, né, a respeito da capoeira e esse tabu em relação à política é puramente pela falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento
e a aversão a movimentos sociais. Essas pessoas elas têm uma estranha mania de se deleitar, né, nos benefícios que os movimentos sociais eles trazem. Diga-se de passagem que todos os direitos que temos hoje, esses direitos eles foram através de lutas sociais, ou seja, o povo lutou. Ninguém deu nada de graça para ninguém e nunca vai dar. E na capoeira não seria diferente. E a hora que você fala em luta, as pessoas elas têm medo de lutar, elas não têm compreensão em relação à luta e elas têm uma visão totalmente deturpada sobre movimentos sociais. E elas politizam tudo partidariamente, certo? E a luta ela não precisa ser, ela não precisa e ela não deve ser partidarizada, certo? Ela deve ser o quê? A luta ela deve emanar do povo, né, através dos anseios, através do movimento realmente, e o povo ele deve correr atrás. Peraí, filhote. E o povo ele deve correr atrás de sua luta, da sua história, entendeu? E ele, né, o povo ele não deve abrir mão disso. E a liderança ela conta muito nesse sentido, ou seja, né? Líderes, aliás, pessoas que se auto-intitulam líderes, né? As pessoas que a grande massa segue, geralmente são pessoas privilegiadas, correto? São pessoas que elas usufruem de algum tipo de privilégio, seja ele o privilégio econômico, seja ele o privilégio social, seja ele a dominação da massa, e viver que essas pessoas, né, elas tiverem assim, um pensamento próprio, elas vão começar a agir propriamente, aliás, elas vão começar a agir através de seus impulsos, através de suas lutas, e essa pessoa vai sentir o quê? A dificuldade de dominar. Ou seja, é tudo uma questão financeira, certo? Você domina... qual é o seu objetivo de dominar um grupo social? É unicamente financeiro. Certo? Você vai dominar a massa realmente para você manter os seus privilégios. Certo? Então, por que um líder ele vai querer que os seus liderados eles tenham autonomia de seus pensamentos? Por muitas vezes ele não vai querer. Certo? Existe sábios líderes que eles não chegam, eles não delegam, eles não falam, ó, vai lá, vai fazer isso. Eles falam, vamos fazer isso. Na hora que a gente entra nessa esfera política, nessa questão, as pessoas têm uma visão realmente deturpada. Ou seja, ignorância, mas no objeto da palavra realmente, né? Ou seja, ignorância, falta de conhecimento. Certo? Você vê, um exemplo, né? Os direitos trabalhistas, né? Que até pouco tempo atrás tínhamos, certo? Os direitos sociais. Certo? Eles foram o quê? Através de lutas, né? Pessoas lutaram, pessoas foram massacradas, pessoas sofreram realmente, né? Em relação a isso. Certo? Você vê pessoas que são contra, né? Que lutam contrário a essa maré, mas que tem seu 13º, que tem seu seguro-desemprego, né? Que usufrui de todos esses benefícios e todos esses direitos. Então, acho que a luta política ela é necessária, ela é primordial, certo? Por quê? Desde que o homem surgiu, desde que o homem é homem, desde o primeiro tempo, desde o primeiro homem, ele exerce a política, certo? Então, a política ela é uma forma de dominação. E a política, quando ela é distribuída, quando todos têm acesso à política, compreendem a questão política, ela passa a não dominar, entendeu? Ela passa a servir o cidadão. Né? Então, é conhecimento mesmo, sabe? É estudar, é se estruturar, é compreender, é pesquisar. Vai lá. Eu, uns anos atrás, né, eu ia em algumas histórias políticas, algumas reuniões políticas, e eu parava e ficava olhando, né, ficava de boca aberta e pensava, o que esse camarada está falando? Olha como esse cara entende, olha como esse cara manja, olha o que ele está falando. Ou seja,
me deixava dominar por um simples discurso politizado. Certo? Eu fui o quê? Eu fui estudar, fui pesquisar, fui ler, sabe? Ler, entendeu? Ler a respeito disso, fui ver alguns vídeos, escutar umas outras oratórias, uma outra narrativa. Beleza? Você passa a ver que a política ela não é de uma pessoa só. A política ela deve servir a toda, ela deve servir ao coletivo. E quando o coletivo ele passa a compreender a política, a pessoa dominante ela não quer isso, entendeu? Ela não quer. Ela prefere o povo na sua ignorância. E ele dentro da capoeira, né? Agora trazendo para o nosso âmbito, trazendo para a capoeira, desde a capoeira, já para início ele é o quê? Ela é uma luta política social, certo? A capoeira ela surgiu por conta da política. A história da capoeira de São Paulo é muito mais antiga. Só para fazer esse recorte curto, só para eu fechar e abrir para vocês, entendeu? Para a gente comentar em cima do assunto. Aí em 70 foi isso, era sobrevivência, vieram as primeiras academias, principalmente nas periferias, os capoeiristas estavam mais voltados para a periferia mesmo. Chega no final da década de 70, em meados da década de 70 e início da década de 80, já começa o advento da Federação Paulista de Capoeira, certo? E se a gente for analisar de um ponto de vista de dominação de coletivos, vamos dizer assim, entendeu? Vamos dividir para aquela velha retórica, né? Dividir para governar, né? O que acontece naquela ocasião? Nem todos os capoeiristas foram para a federação. Muitos capoeiristas eram avessos à federação. Por quê? A Federação Paulista, eu digo, né? Não tenho conhecimento das outras federações dos outros estados. Você pega o Grupo Capitão de Areia mesmo, não se envolveu com a Federação Paulista de Capoeira e muitos outros. Por quê? A Federação Paulista de Capoeira, que a princípio era afiliada à Confederação Brasileira de Pugilismo, ela era gerida por um militar, velho. Entendeu? Ela era gerida por um militar. O mestre Pinati fala com frequência o nome desse coronel lá. Eu vou pegar, depois eu falo para vocês aqui, me fugiu da memória agora, é um nome meio complexo assim, me fugiu da memória. Mas ela era gerida por um militar, por muitos anos ela foi gerida por um militar, entendeu? Então, se você pega ali os primeiros 10 anos da Federação Paulista de Capoeira, toda a gestão da federação foi feita foi gerida por um militar, que estava no comando da Confederação Paulista, da Confederação Brasileira de Pugilismo, aonde era filiada à Federação Paulista de Capoeira, tá certo? E aí, por N motivos, né, que não dá para a gente entrar nesse detalhe agora, isso dá um programa inteiro, dá para fazer uns 10 programas sobre isso, entendeu? E com isso, isso aí já foi uma primeira cisão da capoeira do ponto de vista ideológico, do meu ponto de vista. Foi uma primeira cisão que foi o advento da Federação Paulista de Capoeira, entendeu? Aí passou esse período. A segunda cisão, para mim, foi final da década de 80 e início da década de 90 para frente, que foi o advento dos grupos de capoeira. Por quê? Porque os grupos de capoeira vieram com aquela ideologia de você se fechar em vários grupos, com aquele formato piramidal, o grupo sendo gerido de forma imperialista, vamos dizer assim, né? Guardadas as proporções, por uma pessoa só, e ele emanando ali as diretrizes e as ordens que o grupo deveria se constituir, entendeu? Isso aí também causou uma cisão também, no segmento da capoeira. Por quê? Quando você pega várias pessoas ali que pensam a capoeira de forma diversa e junta todas essas pessoas num grupo só, e você coloca todas essas pessoas numa geleia geral dentro de uma doutrina, e, diga-se de passagem, contra essa máxima da origem da capoeira, que é a individualidade, entendeu? Se você pega os capoeiristas dos anos 80, cada um jogava de um jeito, meu velho, entendeu? Só que com o advento dos grupos de capoeira e essa capoeira dita contemporânea, que eu também fiz parte, faço até hoje, entendeu? Porque isso já é um segmento. A capoeira regional contemporânea já é uma instituição. Então, não adianta a gente querer brigar contra isso. O que você pode é flexibilizar, entendeu? Então, ela já é uma instituição constituída já no segmento da capoeira. Isso aí não vai acabar, por um motivo muito simples. Ela é o formato de capoeira mais hegemônico, entendeu? Que está presente no segmento da capoeira em nível mundial, e isso não vai mudar.
alguns eventos, algumas cisões, algumas guinadas começaram a ocorrer de uns 10 anos para cá, mas ela ainda é hegemônica. Esse formato, você congregar várias pessoas num pensamento único dentro de um grupo de capoeira, ainda junta povo ainda. Entendeu? Uma questão, então nós temos uma problemática. Mestre Eduardo Negão apresenta que boa parte dos históricos, porque não falamos de política na capoeira, vem de uma questão histórica e uma transformação dessa questão histórica desde a década de 70, inclusive com a ascensão das federações, certo? Que eu acho importante, quando eu falei essa questão do capoeirista, ele não ter nem a consciência do histórico da capoeira, da onde veio a capoeira, e você não precisa nem ir muito longe, velho. Você não precisa ir lá na capoeira escrava. Você pode vir aqui já do tempo histórico, já na contemporaneidade, já, entendeu, velho? Você diz do período, exemplo, você diz do período da, você fala do período da luta contra a escravidão. Isso. Certo. Cara, olha aqui detalhes importantes assim do ponto de vista histórico. O mestre Bimba, segundo relatos do mestre Tapuã, no primeiro livro do mestre Tapuã que ele fez, que foi Perfil do Mestre Bimba, ele tem um trechinho lá que ele fala, naquele trechinho que ele fala que o mestre Bimba foi chamado pelo delegado da região para ser inspetor de quarteirão e o mestre ficou todo cismado. Por que o mestre ficou cismado? Porque o mestre achou que seria preso. Por que o mestre achou que seria preso? Porque o mestre Bimba era afiliado ao Partido Comunista. Isso aí é um ponto. Olha a posição do mestre Bimba, entendeu? O cara que dava aula para os universitários da Faculdade de Medicina de Salvador, mas que o seu trabalho predominantemente também era feito no sertão de Amaralina, entendeu? Então, ele também estava dentro do espectro social da periferia, entendeu? E tinha a sua consciência de que ele era um representante social, entendeu? Um segundo ponto, isso é só um pequeno adendo sobre o mestre Bimba. Segundo ponto, Carlos Marighella, velho. Carlos Marighella treinou com o mestre João Pequeno, velho. Tá na biografia do Marighella, entendeu? Marighella treinou com o mestre João Pequeno, velho. Quando o Marighella, no pequeno manual esqueci o nome, como que é o nome do livretinho do Marighella? Isso, pequeno manual do guerrilheiro, que ele fala aquela questão lá dos exercícios físicos e tal, não sei o quê. Ele já tá falando aquilo com a alusão de que a capoeira deu esse benefício físico para ele. Você está entendendo? Então, o Marighella foi aluno do mestre Bimba, tá certo? Aí você vai mais lá para trás, se você quiser ir mais para trás um pouco, ainda já aqui na República já, se eu não me engano, já na República. Você pega o livro, esse último livro que saiu desse menino aí da Unicamp, falando sobre a origem da capoeira de São Paulo, ele menciona que entre os caifazes... Está falando do Pedro? Um grupo o Pedro? De abolicionistas... Oi? Está falando do Pedro? Pedro Cunha. Isso. Ele fala dos caifazes, que uma boa parte vinha da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, ou seja, a Faculdade de Direito da USP. Tinham muitos caifazes que faziam capoeira. Então, já tinha essa consciência dentro dos abolicionistas, entendeu? Então, velho, se o capoeirista traz esse recorte histórico, velho, para a consciência dele, ele não vai, velho, se deixar levar pela ideologia do opressor, velho. Ele não vai se deixar manipular pelo opressor. Entendeu, mas velho? aí que tá. Mas aí fazer esse adendo aí. Mas você está falando exatamente a questão exata onde eu estava fazendo um levantamento que tanto o mestre Peroba quanto o senhor colocou. Então, nós temos uma falta de uma consciência, pelo que eu percebo do que vocês estão falando, uma falta de uma consciência política, né? Uma falta de consciência política. Por que não falamos de capoeira? Sendo que a política, ela é utilizada em todos os meandros da nossa existência, desde o ato, quando a pessoa vai lá chamar mestre Bimba, pelo que o senhor comentou, para ser um inspetor de polícia. Por quê? Ali é um movimento político. Inspetor de quarteirão. Ali é um movimento político que sabe que mestre Bimba é uma pessoa, ao mesmo tempo, respeitada e temida. É uma relação política. A relação dentro dos grupos de capoeira são relações políticas. A relação de ações sociais que o capoeirista promove dentro da sua essência, desde o movimento de moradia, ao movimento de proteção da minoria social, ao movimento negro, é movimento político. É uma coisa que me impressiona, que boa parte das pessoas não consegue compreender o quão necessário é esse debate.
certo? A gente estava falando a respeito da política na capoeira, né? E aí eu queria entrar, né, bem mais profundo, entendeu? Quer dizer, bom, lógico, nós falamos com dois historiadores, duas pessoas que estudam, duas pessoas que buscam o conhecimento. Esse diálogo ele é muito pleno, ele é muito enriquecedor. Né? Mas como esse diálogo ele vai ser um diálogo público, ele vai veicular, né? Para quem não sabe, a primeira crise ministerial no Brasil foi por conta da capoeira. Aliás, episódios do Carrei. Professor doutor Carlos Eugênio. Carlos Eugênio, beleza. Vocês acreditam que a máxima da ditadura militar, não falar de política, não falar de religião, não vou nem falar do futebol, que é meio tosco, mas não falar de política e não falar de religiosidade, vocês acham que é das questões chaves dentro de tudo aquilo que vocês colocaram e da nossa falta de estrutura educacional, que é um dos motivos que nós não falamos de política dentro da capoeira, mestre Eduardo Negão? Velho, eu, sinceramente, formação política, velho, faz parte, a formação política, ela faz parte da sua formação educacional, entendeu? Você no Paraguai, velho, Paraguai, todo mundo gosta de satirizar o Paraguai e tal, que é um país desse tamanhozinho, que você vai lá só para comprar um monte de coisa pirata, essas porra. Velho, você for no Paraguai conversar com um paraguaio simples, velho, você vai sentir no bate-papo do cara que o cara mesmo sendo ali um tabaréu, vamos dizer ali um cara simples da comunidade, ele já tem uma pequena formação política, uma pequena consciência de cidadão e todas essas coisas. A questão da formação política, entendeu? Ela vem junto com a formação educacional. Não só a formação educacional dentro do nosso ambiente familiar, como no ambiente escolar e bem como nos micro-universos, nos microcosmos que você fizer parte, no seu trabalho, onde você fizer. Então, é aí que entra a questão da formação ideológica das pessoas, entendeu? Se você, naquele período ali que você está formando ali a sua consciência política e você já é direcionado para um certo espectro, vamos dizer assim, ou de direita ou de esquerda, ou reflexivo, não importa, ou de centro, você já não vai ficar mais tão vulnerável a ser manipulado por outras ideologias. Eu vou te dar um exemplo fundamental disso aí, que é meu, entendeu? Eu entrei no Exército, velho. Eu fiquei 5 anos no Exército, eu fui sargento do Exército, entendeu? Do Exército Brasileiro. Quando eu entrei no Exército Brasileiro, eu já tinha um histórico do movimento social. Por quê? Porque a minha família já vinha dentro dos movimentos sociais. E eu mesmo não fazendo parte intensamente daquilo, eu respirava aquela atmosfera dos movimentos sociais, aquela atmosfera de esquerda, o início da formação do Partido dos Trabalhadores, que alguns familiares meus fizeram parte dessa época. Você está entendendo? Então, mesmo eu estando um pouco alheio, estando definitivamente alheio do ponto de vista de estar ali efetivamente participando, porque, na realidade, dos meus 13 aos meus 18 anos, a minha educação foi na rua, entendeu? Então, eu fui jovem na Brasilândia dos anos 80, que era o pior bairro de São Paulo. Mas aquela atmosfera dos movimentos sociais que tinha na minha família me ajudou, de uma certa forma, a já me dar uma consciência de uma consciência social voltada para o socialismo e para os movimentos sociais. E quando eu entrei no Exército, mesmo ficando lá 5 anos, mesmo tendo todas as instruções que todo mundo tem lá, que acaba levando você para um pensamento de direita, da grande maioria das vezes, eu não me deixei influenciar. Você está entendendo? E não influenciou nas minhas convicções, entendeu? Então, daí, você vê, eu tirando esse exemplo pessoal meu, eu percebo que essa formação no início ali, entre pré-adolescência, entre infância, pré-adolescência e adolescência, início da juventude, é fundamental, meu velho. Se por isso que é um pecado você pegar você pega um moleque novo por exemplo, de 18 anos, que ficou ali só no videogame ou fazendo outras coisas,
totalmente alheio a qualquer forma de manipulação ideológica. E você joga um cara desse numa corporação militar, já era, meu velho. Ele vai ser moldado do jeitinho que tem que ser, do jeitinho que os caras quiserem, entendeu? Agora, se ele já tiver uma formação anterior a isso, mesmo que seja à distância, como eu tive, ele já vai ter uma certa blindagem. Na pior das hipóteses, ele vai ter um pouco mais de discernimento e reflexão sobre as coisas que estão apresentando para ele, sobre as informações que estão apresentando para ele, entendeu? Mestre, em relação a essa questão, eu discordo em relação a não ter, eu não vejo o problema das pessoas terem acesso a várias ideologias, né? Muito pelo contrário, eu acho que o pluralismo de ideias acho que é a melhor questão, né? Visualizar, por exemplo, o pluralismo de ideias como por exemplo, a direita. Visualizar a direita liberal, entenda quando eu falo direita liberal, do ponto de vista de um Estado aonde não deixe faltar aquilo que é necessário para sua população. Eu acho super interessante. Os liberais, eles foram responsáveis pela derrubada do absolutismo na Europa, pela destruição do absolutismo na Europa e a incorporação de uma democracia plena, né? O que eu acho Mas a gente não está mais no... Mas não existe mais liberais, agora são neoliberais. Então, mas aí que... Exatamente, mas é por isso que eu estou citando que falta o entendimento de compreender essa galera que acha que o Estado mínimo num país pobre, o Estado mínimo em um país pobre, num país de miseráveis, não é só burrice, é má fé. É um paradoxo, velho. É uma destruição dentro de uma estrutura de um Estado-nação. Eu não vejo problema num olhar de direita e num olhar de esquerda, desde que eles não sejam extremos. Né? Nós temos discutido, nós estamos numa situação de extremismo, de um extremismo exacerbado que a direita extrema considera Fernando Henrique Cardoso de esquerda. Para você ter uma noção. Né? E assim, eles estão tão à direita que eles acham que qualquer um que está um pouco à esquerda deles é extrema esquerda. Essa escrotidão que nós vemos para debater. Eu não vejo problema. Por isso que eu falo que... O caso aqui, não, velho, imagina. Os caras estão desfilando com bandeira dos Estados Unidos, aí de Israel, caralho, velho. Entendeu? Não tem cabimento um troço desse. O cara, tem cabimento um líder da nação prestar continência com uma bandeira de outro país, velho, que não seja uma solenidade lá nos Estados Unidos. Vamos supor que ele fosse convidado para uma solenidade lá nos Estados Unidos e, num determinado momento, vários chefes de Estado prestariam continência para a bandeira na onde ele está lá naquela solenidade. Aí é um contexto. Agora, o cara no seu país, numa solenidade do seu país, ele permitir, ele prestar continência para a bandeira de outro país, e diga-se de passagem, um país imperialista, e ainda permitir em solenidades, velho, públicas, que pessoas desfilem com bandeira de outro país. Velho, isso aí, eu não achei que eu ia viver para ver um troço desse. Isso aí é escroto, isso aí é ridículo. E aí que eu vou colocar uma provocação pro Peroba. O mestre Peroba, vou colocar uma provocaçãozinha para ele. Mestre Peroba, depois eu gostaria que o mestre Eduardo fizesse também o olhar dele. Como que você visualiza... Eu tenho visto algumas postagens suas para botar fogo no Facebook. Como que você visualiza um mestre de capoeira, uma mestra de capoeira? Não estou falando do seu direito ao olhar direita e esquerda. Não estou visualizando isso. Porque isso é direito, tá? Como que vocês visualizam um mestre de capoeira ou uma mestra de capoeira que tem um olhar... Exatamente essa situação que o mestre Eduardo colocou. Um olhar do opressor, um olhar da retirada de direitos, e quando eu falo de direito, do mais simples como a liberdade de expressão, o mais simples como a liberdade de uma saúde pública, a liberdade ao voto, a liberdade a ter uma educação digna e uma educação plural. E jogando na lata do lixo a valorização da cultura afrodescendente da onde a capoeira vem. Desculpa, só para complementar. Olha, Vitor, eu vou dissertar um pouquinho, né, a respeito desse assunto, né, porque o que ocorre, né? São pessoas que elas não conhecem
a história da capoeira, elas não conhecem a história da luta do povo preto, entender em relação a direitos, ela não conhece a história do povo, ela não reconhece a história do povo brasileiro, não só o povo preto como o não preto, sabe, aquele povo que sofreu, aquele povo que foi massacrado na ditadura, o povo que mora na periferia. O pior de tudo é ver o quê? Vemos pessoas periféricas apoiando esse discurso. Sabe? Isso daí é bizarro, realmente. Né? A pessoa ela tem... deixa eu ver, ela tem uma lojinha sem menosprezar comércio de ninguém. Ela tem uma loja de camisetas. Ela tem uma loja de camisetas, só que ela tem o discurso de quem é dono de uma multinacional, sabe? Então, é absurdo, entendeu? É absurdo, é retrocesso total, entendeu? A pessoa que não conhece a política, e o pior que isso, ela não conhece os males que esse discurso ele pode causar, porque esse discurso ele influencia as pessoas, certo? Ele influencia as pessoas de uma forma totalmente pejorativa, de uma forma ruim, e ela tira direitos, né? Ou seja, né? E ela não percebe que ela está tirando os próprios direitos dela, entendeu? Ela está ceifando o que ela também usufrui. Ela se julga uma pessoa que ela tem privilégios. Só que essa pessoa, ela não tem privilégios. Ela goza de um determinado status que ela tem momentâneo. Ou seja, aquela parábola, né? Aquela história que todos vimos e já conhecemos muito bem, né? Primeiro levaram os negros, mas como eu não era negro, eu não me importei. Depois levaram os amarelos. Como eu não era amarelo, eu não me importei. Depois levaram os que usam barba. Como eu não tenho barba, eu não me importei. Depois levaram os que usam calçadinho. Eu não uso calçadinho, eu não me importei. Depois me levaram. Como eu não me importei com ninguém se importou que me levaram. Vamos voltar para Mestre Bimba. Certo? Olha o trabalho que Mestre Bimba fez, fora o trabalho da capoeira. Quantas famílias Mestre Bimba mantinha com o seu trabalho? Quantas pessoas Mestre Bimba acolheu? E essas pessoas, elas estão fazendo o quê? Elas estão pensando em quem? Somente no seu umbigo. Né? Então, assim, elas não ocupam aliás, essa posição de mestre, realmente, ela é errônea para essas pessoas. Sabe? Independente de serem pessoas brancas, serem pessoas pretas, sabe? Não é cor, não é classe social. É uma questão, é muito mais profunda, porque é uma questão o quê? Identitária. Como a capoeira, como essa pessoa, ela se enxerga de uma forma, só que ela se porta totalmente de outra. Certo. Ou então, seja, né? Eu despertei. Tô achando interessante aí, mas eu quero dar eu quero fazer aí um pequeno embate aí com o Peroba nesse sentido, né? O Peroba falou de uma forma assim muito bem taxativa, assim, né? Sobre a falta de identidade dos mestres ou das mestras que se deixam levar, né? Por outras ideologias que saem dessa nossa visão, né, de que lado a capoeira deve estar, né? Eu acho que, velho, como eu falei lá no início, com a massificação da capoeira, a capoeira ela atingiu vários aspectos da sociedade. Vários aspectos da sociedade com ideologias diferentes. Então, o que acontece? Não dá, hoje, é muito difícil, mesmo a gente achando que é falta de consciência do histórico da capoeira dentro dos movimentos sociais, dentro da história da resistência do negro escravizado. Independente de tudo isso, a gente precisa pensar que, à medida que uma cultura vai se massificando, ela tende a diluir a sua essência, entendeu? De cultura tradicional. Então, se a gente imagina que a capoeira era uma cultura tradicional local, dentro de um segmento da sociedade voltado mais para a periferia e para o povo pobre e preto, hoje a capoeira, enquanto cultura de massa, ela atingiu vários outros aspectos da sociedade.
e vários outros aspectos da sociedade, como eu falei, com ideologia diferente. Aí, o que acontece? Se ela se massificou e esses mestres, prestem atenção, e esses mestres contemporâneos que já pegaram ela dentro desse processo de massificação e já pegaram a sua essência diluída, é natural que eles vão acabar se encaixando dentro de um contexto ideológico que mais nos favoreça, você está entendendo? Então, não me espanta hoje ver um mestre de um grupo pseudo-grande ou médio, entendeu? Que tente colocar ali uma ideologia única. Velho, eu não vou citar nomes aqui por uma questão ética. Sim, claro. Mas tem grupos aí que, na época que teve época da eleição aí, nessa última eleição, que teve reuniões falando, ratificando que os capoeiristas deveriam votar nesse cidadão que está aí no poder hoje, no nosso país. Entendeu? Então, um mestre de capoeira juntou as suas lideranças menores abaixo dele para dizer para os alunos, para transmitirem para os alunos que eles deveriam votar no Bolsonaro e que seria a melhor opção. Eu ouvi dizer, não tenho provas disso, mas eu tenho o direito de analisar esse contexto. E o senhor acha ruim, mestre? Mestre, Oi? e o senhor acha errado que um grupo se posicione politicamente? Não, eu não acho errado. É só para botar lenha na fogueira. Não, é assim. O grupo deve... Eu acho interessante que o grupo tenha uma linha ideológica ali, política. Porque, como a gente falou, a política faz parte da nossa vida. A gente levanta e acorda fazendo política. Entendeu? Do meu ponto de vista, quem se omite a fazer parte da política, como diz o velho ditado, né? Não lembro de quem é a frase, está condenado a ser governado com quem gosta de política. É sempre assim. Entendeu? Então, a gente tem que estar inserido na política, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo na política. Mas, para isso, a gente precisa se informar, a gente precisa ter uma gama bem extensa de informações para você poder digerir aquelas informações e discernir e tirar um entendimento do que é necessário, o que é coerente, diga-se de passagem, primeiro, né? E o que é necessário para o seu coletivo, para a sua sociedade, para a sua família, para os brasileiros de uma forma geral. Entendeu? Então, eu não acho que é errado o mestre pegar e juntar as pessoas para direcionar eles para uma direção política. Agora, a gente não pode negar que ele direcionou os alunos por uma direção que, pelo menos, a gente não considera a melhor decisão. Diga-se de passagem o que já aconteceu aí em menos de 1 ano e meio, né, velho? Pelo amor de Deus. Acabou tudo. Acabou a educação, acabou a cultura, acabou tudo. Falando na cultura, a gente precisa mencionar hoje sobre o depoimento daquele escroque que está na Fundação Palmares, entendeu? Falou todo mundo do movimento negro. Como que é que ele falou lá? Glória maldita, velho. Como um cara que está na Fundação Palmares fala que a galera do movimento negro é uma história maldita. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Se der tempo, é importante a gente pontuar um pouquinho sobre isso. Essa questão da federação lá atrás, depois o término e enfraquecimento das federações, o fortalecimento dos grupos, hoje, a quebra de boa parte desses grupos e boa parte da mídia indo para as redes sociais, isso, né? É uma transição. É uma transição. Bom recorte. É uma transição. Ao chegarmos nessas redes sociais hoje, temos uma nova relação de poder. E nessa nova relação de poder, pelo menos como eu visualizo, gostaria de saber a opinião de vocês, nós chegamos a outro ponto por nós não termos uma organização política, não uma organização partidária, uma organização política, nós ficamos literalmente nos matando. Porque o que eu vejo mais nossa, o mestre Eduardo fez uma live, mas ele é não sei o quê, vai não sei o que lá. Nossa, o mestre Peroba fez não sei o quê. Tudo bem, isso é coisa que o nosso povo adora fofocar. Agora, o que eu cito, essa fragilidade e essa destruição que temos interna, essa falta de organização, não seria por conta da nossa falta de noção política e de alguém, eu não lembro quem me falou essa semana, convergente?
Vitor, posso falar? Por favor. Vitor, eu acho que o primeiro ponto, cara, que a gente tem que mencionar é o seguinte: o capoeirista, de uma forma geral, velho, ele não tem consciência de segmento, entendeu? A gente é muito desunido, velho. A gente não tem consciência de segmento. A gente não tem a dimensão que a capoeira é um dos maiores segmentos culturais do Brasil e do mundo. Caralho, velho. A capoeira está em 160 países, velho. Segundo, está no texto do IFAM lá. 160 países, entendeu? Então, a capoeira, de fato, é o maior segmento cultural. Se não, provavelmente é o maior segmento cultural do mundo, velho. Você está entendendo? Mas a gente é extremamente desunido, velho. E a gente não consegue se unir no município, quanto mais em nível mundial, entendeu? E quando a gente não consegue se unir, a gente não consegue estabelecer uma pauta única para o segmento. E aí a gente fica à mercê dos oportunistas. Aí o capoeirista que consegue individualmente ou através do coletivo dele, consegue um contato com um determinado edital, ou com um determinado político, ou com um determinado patrocinador, ele guarda aquilo a 7 chaves para ele, ele não compartilha aquilo sequer com os amigos do cotidiano dele, ele não compartilha. Ô, velho, eu tenho um amigo que todo ano pega 2, 3 editais em nível municipal, estadual e federal. E esse cara nunca me passou porra nenhuma, velho. Nunca me passou um projeto que ele fez e foi contemplado em determinado edital. Você tá então ele não é amigo. Você tá entendendo? Eu preciso escolher melhor os amigos. Não é o Vitor, não, viu? Peralta, não é o Vitor. Não, o Vitor passa. Eduardo Negão falou que nós não temos uma identidade de coletivo, né? Acontece, velho. Como a gente não tem uma consciência de coletivo, a gente age de forma muito individualizada. E isso fragmenta, inclusive, as condições de que a capoeira conquiste coisas melhores para o coletivo, entendeu? E, no meu ponto de vista, essa questão do advento dos grupos de capoeira, principalmente, ele deu uma exacerbada nessa questão da falta de identidade de coletivo, entendeu? Então, se o formato das federações já tinham se desgastado, já tinham naufragado, vem um outro formato que deixou a capoeira mais cerceada ainda, entendeu? Mais fragmentada, enquanto segmento cultural, entendeu? E é uma... Porra, cara, isso aí é uma máxima, né, velho? Se você pega um segmento cultural e você fragmenta ele em vários microsegmentos, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar dentro de uma pauta única, entendeu? A não ser em momentos isolados, assim, que nem... Velho, eu sou suspeito para falar, mas, do meu ponto de vista, o Vadeia Sampa, ele conseguiu dar uma quebrada, né, nesse lance da individualidade do capoeirista. Por quê? Eu senti que uma das primeiras atitudes que a gente tinha que ter para que o negócio desse certo era a gente tirar a camisa da galera, tirar a identidade de grupo da galera. A gente exacerbar a identidade do camarada como capoeirista individual, entendeu? A gente focar na junção individual e na valorização do capoeirista individualmente, dentro de uma proposta única que foi o Vadeia Sampa. E como a gente tirou o uniforme da galera, a galera veio. Porque se desde o primeiro momento eu tivesse associado o Vadeia Sampa ao meu grupo de trabalho diário, o Vadeia Sampa tinha naufragado no primeiro ano. Ô, mestre. Mas como a gente tirou essa identidade de grupo, aí a galera veio e a gente conseguiu congregar uma boa parte do segmento da capoeira de São Paulo num objetivo só. E está aí, vai fazer 10 anos. Entendeu? Ô, mestre. Então, se a gente for levar essa ideia para a capoeira de uma forma geral, do ponto de vista de buscar políticas públicas, eu sei que esse não é o tema, mas de buscar políticas públicas, de estabelecer uma pauta única para o segmento, a gente consegue muito mais avanço dentro do segmento. Agora, a questão da pauta única do ponto de vista político, isso aí vai ser impossível. Isso aí vai ser impossível devido àquilo que eu falei, né? Que é a ampliação da capoeira enquanto cultura de massa, ela fez com que várias pessoas com pensamentos diferentes, inclusive em nível de liderança, estivessem na capoeira.
Então, Mestre, dificilmente a gente vai conseguir convergir nesse sentido. eu visualizo essa questão que você está falando. Parece que a gente só se junta quando a gente está morrendo. Sabe? Pode crer. Está sendo perseguidos. Nós estamos sendo atacados. Como você falou, a gente tem uma temática atrás da outra. Nós vamos pegar um dia, para a galera que está assistindo, só para falar de política pública. Só para falar de... né? Só para falar... É necessário trazer especialistas da área aqui de políticas públicas, mas eu quero levantar o ponto que você citou antes da nossa pausa. Meu, essa questão dos editais, isso me deixa maluco. Isso me deixa louco. Sabe por quê? Porque eu trabalho com um projeto de cultura desde 2012. 2012. Eu faço projeto para muitas pessoas, sou contratado para fazer projeto. E para capoeira a gente quase não tem aprovação. A gente não tem aprovação das pessoas. Assim, o projeto tá redondinho, eu mando para um amigo querido, que foi meu professor, doutor em gestão de patrimônio e cultura, ele fala, meu, tá redondo, pode mandar. O projeto não é aprovado. Eu faço um projeto meia boca. Para qualquer outra coisa, o projeto passa. É impressionante, o projeto passa. Aí que eu acho que é interessante o debate que vocês colocaram, inclusive o Mestre Peroba colocou antes, que é a relação da questão da nossa identidade e a nossa fraqueza enquanto coletivo, porque eu tenho amigos queridos na capoeira, falo queridos porque são pessoas que eu tenho um carinho, acho que são mestres e mestres de capoeira, mas não tem esse olhar coletivo. Acho que ainda é uma falta de maturidade. Eu não vejo para a maior parte. Gente, eu não vejo quanto maldade, eu vejo como imaturidade. E aí, eles veem, por exemplo, o hip hop, né, o movimento de rua, conseguindo políticas públicas legais, conseguindo coisas. Em vez de se espelhar nesse movimento, ataca. Eles falam mal. Pô, meu, peraí. Eles falam mal. Vitor, nada a gente vai ter sem luta, certo? Com certeza. O hip hop, o reggae, o teatro, vários segmentos sociais e culturais, eles lutaram muito. A galera se junta, dessa galera, eles vão até a Câmara, eles vão até a Leste, eles brigam, eles dão o sangue pelo seu segmento. Beleza? Não é capoeira o que acontece, né? Não que o mestre Eduardo citou. Estamos como? Estamos fragmentados. Você vai lutar pelo seu umbigo, pela sua escola e pelas suas histórias. Beleza? Agora, quando a luta, agora, quando a luta, né, é uma luta coletiva, o que aparece? Aparece... estou falando de São Paulo, certo? Aparece uma meia dúzia que tem... meia dúzia, entendeu? Que eles querem o quê? Eles querem paternalizar a capoeira. Eles querem ser os donos da capoeira, eles querem colocar as ideias deles na capoeira, e é uma ideia que é o seguinte, é segregadora, certo? E, mais uma vez, as pessoas que têm um pouquinho mais de informação, de condições financeiras, elas usufruem de um certo privilégio intelectual, certo? Mas esse privilégio intelectual, ele não é usado para o coletivo. Não, ele quer se promover através da capoeira. E, geralmente, são pessoas que nem na roda jogam, entendeu? Mas, Peroba, posso aproveitar que você está citando isso? Eu visualizo, meu amigo, eu entendo o seu olhar, eu concordo com o seu olhar em alguns pontos, porém, eu acredito que o maior problema nosso, que eu tenho visualizado, não é nem essa situação de que nós temos alguém ganhando muito. A gente não tem quase ninguém ganhando nada. É isso que eu fico maluco. O que o mestre Eduardo colocou, por exemplo, eu acho interessante. Pô, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu também tenho um ou dois que eu conheço, mas a maioria não está ganhando nada. A maioria não, são pouquíssimos que conseguem acessar os editais, a verdade é essa, né? A gente não está ganhando. Por exemplo, eu sei que é um tema que vai ser só para um dia de debate, mas a gente não tem nem o apoio, que eu acho impressionante, para a gente colocar alguém na cadeira do Conselho Nacional de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura. Sabe, a gente não tem uma luta. Tem um irmão meu de capoeira, que é o Denis. O Denis, ele é formado do Mestre Andrade, e ele tem uma situação interessante que ele foi conselheiro, ele estava no Conselho de Cultura da cidade de Santo André. Então, ele tinha olhar, ele era uma das pessoas que votavam quando o projeto chegava. Porque não adianta nada a gente fazer um projeto bonitinho e nós não temos ninguém para corroborar projetos de cultura na Secretaria de Cultura.
seja do município ou do estado. Então, assim, essa luta é uma luta que vocês estão falando, é uma luta, por isso que eu acho que é interessante. Falta de um projeto de política pública da nossa comunidade, e é independente se a gente tem um olhar A, B, C, D da capoeira. A gente tem que ter um projeto de cultura social, nacional e econômico, porque, né, a gente não tem um olhar econômico para a capoeira. A maior parte de nós, eu entendo que ela é uma situação social de transformação, mas é quase um entreguismo da nossa cultura para um olhar que não traz nada para a gente. Sabe? É assim, um desabafo, mas tudo bem. Não, perfeito, Vitor. É totalmente relevante, Vitor, porque, cara, o capoeiro que ele precisa se profissionalizar, né? Ele precisa observar. E entra também outro tema, né? A questão da regulamentação. Né? A capoeira, o que eu vejo? Capoeira é patrimônio. Patrimônio não se federa e patrimônio não se regulamenta. O patrimônio, ele se preserva. Ele se mantém para ele fluir e para ele seguir as bases dele. Né? Patrimônio, né? Eu vejo como um rio o patrimônio. O rio você não vai desviar o caminho dele, você não vai fazer uma barragem para ele. Você tem que mantê-lo, você tem que limpá-lo, você tem que preservá-lo. Essa é a função patrimonial, é a função que teríamos no meu entendimento, certa função que teríamos em relação à capoeira enquanto patrimônio. Certo? Temos que cuidá-la. Agora o que? Agora, o capoeirista, certo? O capoeirista ele precisa o quê? Ele precisa estudar, ele precisa aprender com as coisas que deram certo. Né? Exemplo, né? Você citou o hip hop, eu cito o reggae, eu cito o samba. Olha a organização que tem as escolas de samba. Existe uma liga lá na Câmara, existem reuniões só para a escola de samba, existe uma verba anual só para a escola de samba. A capoeira em São Paulo, né, a capoeira, né, é a forma de resistência mais antiga do Brasil. Correto? E não existe uma política pública. Bom, voltando à política pública, não tem como, né? Essas coisas andam juntas. Né? Não existe uma política pública ou política nenhuma para a capoeira. Mas a capoeira ela não precisa disso. Por quê? Porque a capoeira ela some e ela volta, entendeu? Mestre, depois do século, opa. Mestre, o senhor acha que o capoeirista sabe o que ele quer de política pública? Porque nós estamos falando de política. Ele sabe o que ele quer para a política pública? Então, o capoeirista, ele não sabe o que é política. Ele não sabe o que é política pública. Né? O que a grande maioria dos... eu tenho tido diálogo com várias pessoas, vários amigos meus, entendeu? Que eu os respeito muito, gosto muito deles, trato com o maior carinho. Certo? Mas eu percebo que as pessoas elas não sabem o que é política. Na hora que você fala sobre política pública, elas imaginam partido A ou partido B, político A ou B recebendo alguma coisa. E na hora que a gente fala sobre política pública e sobre resistência, eles o quê? Visualizam partidos de esquerda, certo? Que se criou uma imagem totalmente errônea de que quem luta por direitos sociais, direitos culturais, é errado pela sua maioria. Ótima. O capoeira, ele não tem entendimento. Se o camarada ele não tem entendimento, fica difícil ele desenvolver uma identidade, ele saber o que ele quer. Ou seja, ele quer brigar, mas ele vai pela cabeça do privilegiado, geralmente, entendeu? Né? Ótimo. A pessoa que move multidões, né? Que tem várias pessoas que a seguem, certo? Ela pode falar a besteira que for, as besteiras que essa pessoa falou vai estar legitimada. Aí eu volto mais uma vez ao que o mestre Eduardo falou. Um exemplo disso é o atual presidente da República. Esse camarada não falou nada. Não teve plano nenhum, mas várias pessoas escutam e o seguem. Então, o que o cara fala, as pessoas falam amém. E dentro da capoeira, infelizmente, a gente vive esse fenômeno e faz tempo. Né? Mestre... As pessoas serem totalmente desprovidas de política, desprovidas de conhecimento, e a gente chega também numa questão ética. Gostaria que a gente fizesse um link agora com essa questão
que ele falou aí sobre o que esse governo fez até agora para a cultura, que é nada, entendeu? E a gente Aliás, fez, pegar né? esses Destruiu, últimos, né? É isso que eu ia falar, esses últimos discordo. minutos, viu, Vitor? A gente pegar esses últimos minutos desse bloco final para a gente, no nosso ponto de vista, a gente colocar aí alguns pontos de vista relacionados na nossa visão, aonde a capoeira está nesse contexto atual, entendeu, político do Brasil, e o que está acontecendo com os capoeiristas na nossa visão, vendo as mídias sociais, entendeu? E qual é o nosso ponto de vista onde a capoeira deve estar nesse momento. Eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho nesse assunto, até porque a gente sabe que tem muitos amigos da gente que, uma boa parte do segmento da capoeira, até então, estão alienados e estão se deixando levar pela ideologia desse governo aí, que já vai acabar, já está para cair esse governo. Mas é incrível como ainda tem capoeirista que ainda está indo na ideologia desse governo ainda. A gente consegue. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso aí com vocês aí. Queria ver o ponto de vista de cada um aí. Tá, primeiro... Eu só queria entrar num adendo para não chamar esses camaradas de capoeirista. Tem capitão do mato, né? Eu acho que só melhor, né? Mas é complexo. Posso citar essa questão que vocês estão comentando? O questionamento do mestre? Eu visualizo, primeiro de tudo, nós temos que olhar para uma questão histórica. Uma questão histórica nacional, que o Brasil ele é um país que busca sempre um messiânico. Né? Ele sempre busca um salvador da pátria. Né? E isso, como nossos capoeiristas eles são cidadãos brasileiros, então eles trazem junto com eles esse olhar de messiânico, um olhar de que, nossa, ele é perfeito. Isso aconteceu com o Collor, tá? Isso aconteceu com o lulopetismo, sabe? E isso está acontecendo com o Bolsonaro. Eu tenho críticas a todos eles, só que eu não vi em nenhum deles, dos anteriores, uma situação tão pesada e tão fascista, tão monstruosa. O termo é exatamente esse, é fascismo. É um ataque à liberdade de expressão, um ataque à liberdade de opinião, uma liberdade de democracia. É uma destruição de quem nós somos. Visualizar aquele cara na Fundação Palmares tentando destruir boa parte do que nós temos de simbolismo da identidade afro-brasileira, da identidade negra. Não, diga-se de passagem, a única coisa que a gente tem é simbolismo, porque política pública para a raça negra não existe. Então, quer dizer, até o simbolismo o cara quer acabar, entendeu, velho? Até os nossos heróis aí, os caras querem reescrever a história, velho. São os famosos revisionistas, né? Perfeito. Os caras estão querendo reescrever a história, impressionante, velho. Entendeu? Então, quer dizer, velho, o que a gente... A última tábua de salvação de um segmento, de uma sociedade, são os seus ícones históricos, entendeu? É a última tábua de salvação do ponto de vista de identidade, né? Identidade como brasileiro e tal. E até isso esses caras estão querendo destruir, entendeu, velho? E destruir de que forma? Eu queria entrar nesse assunto, né, velho? Velho, do meu ponto de vista, a maior arma deste governo não é só a base militar. A base militar ainda está mantendo esse governo aí que vai cair. Se Deus quiser, vai cair. Mas, para mim, a maior arma desse governo é o poder de comunicação que eles estão tendo. Eles tiveram esse insight, entendeu? De dominar a comunicação sociais, entendeu? E através dessa comunicação rápida nas redes sociais e muito popularizada, eles conseguiram impor, pelo menos por um certo período, a hegemonia do seu pensamento. Então, quando a gente vê capoeiristas amigos da gente se deixando levar, ainda, depois de toda a tragédia de quase 1 ano e meio, você percebe que ainda tem capoeiristas amigos nossos que ainda acham que esse governo é um governo bom, é porque, de fato, a capacidade de comunicação deles ainda está forte. Está para cair. Perfeito. Está para cair com a CPI das fake news, mas ainda está muito forte. Está muito forte. E aí, se a gente for pegar desse ponto de vista da capacidade de comunicação, velho,
desde que o mundo é mundo, desde dos egípcios, os egípcios, por exemplo, os líderes egípcios, eles dominavam o povo com a manipulação dos fenômenos naturais, entendeu? E eles faziam toda uma papagaiada em cima daquilo e mostrava para o povo que eles eram deuses. E, na realidade, eles só estavam manipulando as informações e os fenômenos naturais. E aí a gente vem vindo em todas as civilizações... Ciência! Velho, a ciência, justamente. Na realidade, gente, o poder da comunicação... A elite, né, entre aspas, eu prefiro chamar de burguesia, entendeu? Pode reparar, a elite burguesa, falando do Brasil, que tem que tem a maioria dos representantes da política, a maioria deles são donos de concessão de televisão, são donos de rádio. Então, quer dizer, esse é o pilar fundamental da política, e principalmente da política de manipulação. Então, foi através da manipulação da informação que esse governo se tornou realidade, entendeu? Mas não só disso, não só disso. Da mesma forma que no nazismo teve o apoio da elite alemã, da mesma forma que na Itália, no fascismo de Mussolini, teve o apoio da elite também para tirar o poder dos partidos socialistas, está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Entendeu? Ô, mestre, só muda, a fórmula vez, é a né? mesma, Pela segunda vez. Com algumas reservas, é claro, entendeu? Porque você pode usar uma mesma fórmula dentro de um contexto diferenciado e você ressignificar essa fórmula, mas no bojo ser a mesma coisa. Então, da mesma coisa que eu não tenho pudor nenhum de comparar o governo do Jair Bolsonaro com o nazismo, porque você vê coisas muito semelhantes. Você vê a instituição de um inimigo, que lá eram os judeus e o pessoal do Partido Socialista, aqui é o PT e as minorias sociais, entendeu? A militarização do Estado que o Hitler fez através da SS, da SA, e aqui o Bolsonaro enchendo de militar no poder. Da mesma forma, velho, a gente está com mais militares no poder do que na época do regime militar, velho. Perfeito. Entendeu? Então, eles, de fato, transformou as Forças Armadas num pilar da sua sustentação. E o entreguismo. Entendeu? E o entreguismo, justamente, que é uma coisa que me deixa muito puto, que eu vi algumas pessoas colocarem, como se fosse um país, um governo nacionalista. Não é nacionalista. Porque eu posso ter todas as críticas, eu posso ter todas as críticas do mundo ao governo militar, né, ao regime militar, ditadura militar brasileira. Tenho muitas críticas, estudei ambas, os processos de tortura foram monstruosos, mas a proteção do território nacional era imensa. O senhor sabe, o senhor foi militar. A proteção não existia. Ou seja, naquela época ainda existia patriotismo. Exato. Velho. Então, militares patriotas. Esses militares que estão com o Bolsonaro, como diz até o José no Portal do José, é a ala do contra-cheque, velho. Esses caras só estão atrás de dinheiro. É a ala do contra-cheque, a verdade é essa. Perfeito. É só dinheiro, velho. E um detalhe importante. A base dos militares que estão com o Bolsonaro são os aposentados. Por quê? Porque eles dobraram o salário, velho. Eles já fizeram um projetinho de lei lá que eles podem acumular 2 pagamentos. O pagamento do cargo comissionado e a aposentadoria dele. Então, você acha que esses caras querem largar esse osso? Você acha que esses caras vão deixar de apoiar ele? Não vão deixar de apoiar. O cerco está se fechando. A gente está naquela expectativa. Não sabe se ele vai cair junto com os militares. Tem 3 opções. Ele cair junto com os militares e ter uma nova eleição. Ele cair... Isso não vai acontecer. A burguesia fazer um acordão com o Mourão e os militares continuarem até o final do mandato. É o entendeu? mais provável. Ou eles, de fato, derem um golpe e acabar com as instituições, velho, e voltar ao AI-5. Então, tem essas 3 possibilidades. Entendeu? Ô, mestre... Eu não quero ser pessimista, mas eu acredito nessa terceira possibilidade, porque o cerco está se fechando, entendeu? As pessoas, por falta de informação, inclusive nossos amigos, as pessoas, por falta de informação, que inclusive a grande mídia escondeu,
A grande mídia escondeu Sim. toda a podridão da família do Bolsonaro para não deixar isso influenciar nas eleições, mas não foi só isso. Ele teve apoio do STF, ele teve apoio do STF impedindo a candidatura do Lula, ele teve apoio da grande mídia, junto com a elite brasileira, que achava que ele não seria aquele débil mental que ia no CQC, que a grande mídia, que a elite ia conseguir domar aquele débil mental que ia no CQC só para falar merda, para entreter o povo, acharam que ia domar ele, agora está aí, ó. Eles chocaram o ovo da serpente, agora estão querendo tirar o Bolsonaro, entendeu? Porque viu que deu merda. Você está entendendo? Então, voltando aos nossos amigos capoeiristas, bolsonaristas, eles também foram vítimas da manipulação da informação e, sobretudo, da massificação das mentiras através do WhatsApp. E como que eu faço esse paralelo do WhatsApp? Velho, pode pegar qualquer planozinho de celular, mais chulé que existir, pré-pago, pós-pago, que acaba a sua internet, acaba tudo, mas não acaba o WhatsApp. Por quê? Porque é através do WhatsApp que eles estão acessando o povão, entendeu? Foi igual quando aconteceu a mudança da TV analógica para digital. Por que saíram dando antena para todo mundo? Para continuar mantendo a manipulação. Livro não dá, mas antena, meu irmão. Mas dá antena, para continuar a manipulação da grande mídia que está a serviço da elite e do mercado financeiro e dos ricos e da elite que manipula o Brasil. Entendeu? Mete bronca aí. As informações estão aí, certo? Em relação à ética e à índole da família Bolsonaro e de todo o seu ministério. Os anônimos ressurgiram, né? Eles nunca deixaram de existir. Eles voltaram à tona, eles estão despejando conteúdo, certo? Nesses conteúdos com total fidedignidade, entendeu? Eles matam a cobra e mostram o pau. E essa galera da capoeira, certo? Que após receber todo esse conteúdo, né? Saber toda a história, e continuam idolatrando esse ser desprezível. Qual a visão que você tem referente aos nossos amigos que, após saber de tudo isso, ainda idolatram esse verme que está conduzindo o país, né? Aliás, que está destruindo o país. Né, a gente tem duas opções. Uma opção de destruir essa pessoa, quando eu falo destruir do ponto de vista de não ter diálogo, não olhar mais na cara, mas existe aquelas situações que o mestre Eduardo Negão colocou de maneira muito correta. A gente tem muitas dessas pessoas que foram manipuladas e continuam manipuladas. Primeiro porque a gente tem um histórico imenso de falta de educação brasileira, uma falta de educação básica, uma educação crítica, onde as pessoas caem, né, em falácias muito simples. Eu recebo todos os dias mentiras, fake news, de amigos, de pessoas queridas, que eu sei que são pessoas amáveis, que são pessoas muito boas. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas muito boas. E aí ele compartilha violência, ele compartilha ódio. Aí eu ligo para a pessoa e pergunto, vem cá, você viu que você me compartilhou? A pessoa fala para mim, não. Ela não viu. Ela recebe depois. E a gente entra numa situação como essa, onde você pergunta, onde você discute, volta para o ponto inicial do nosso debate. Sem educação, nós vemos uma situação crônica. Eu visualizo, sim, Peroba, que a gente precisa de um olhar pedagógico e um olhar de pegar literalmente essas pessoas. A gente, na realidade, viu, Vitor? A gente precisa ter paciência com os nossos amigos. Eu acho que a gente não tem que romper com os nossos amigos a princípio, porque eu acho que existem vários níveis de bolsominion. Tem pessoa amável, tem pessoa ruim. Entendeu? Tem vários níveis. Tem o bolsominion que é falta de informação, que o cara tem boa índole, mas ele está mal informado. Então, a gente precisa ter paciência, precisa alimentar o cara com informações fidedignas, para o cara entender o que está acontecendo, o que ele está apoiando e tal, e esperar o feedback do cara. Agora, uma coisa é fato. A gente precisa entender que pelo menos 20% dos brasileiros não prestam. Não prestam. É fascista mesmo. É fascista, é racista, é um monte de coisa.
Não, sim. Está certo, está certo. E uma parte dessas pessoas estavam com a gente no dia a dia, velho. Então, a gente precisa ter essa realidade de que, de fato, nós temos amigos que são fascistas mesmo. Só que eles não se deixavam mostrar fascistas porque era feio ser fascista. Mas agora os caras têm um porta-voz. Então, o cara que... Sua imagem... Isso, voltou. Então deu uma quebradinha. Então, o cara que hoje... Ele tinha vontade de falar certas coisas que antigamente era feio falar, não era politicamente correto, ele não falava. E ele era nosso amigo, ele estava no nosso cotidiano, ele tomava cerveja com a gente. Você está entendendo? Então, existem esses níveis de bolsomismo. Mas a gente, de fato, precisa entender que a gente não precisa sair fazendo uma limpeza no nosso ciclo de amizade, entendeu? Devido a essa questão desse contexto político atual. Eu acho que a nossa função agregar, jogar luz nas informações, mandar para os nossos amigos, a hora que a gente puder estar com o cara, mesmo de máscara, do jeito que for, trocar uma ideia no virtual, indicar documentários, indicar livros, entendeu? Que nem, for falar em indicar livros. Você quer entender a burguesia brasileira, a elite brasileira, lê A Elite do Atraso, do Gessé Souza, velho. Livro fundamental. Você vai entender o pensamento da elite brasileira. A elite brasileira é extremamente egoísta, velho. Entendeu? E o que mais incomodou a elite brasileira foi a ascensão de uma parte da camada social que estava lá embaixo. Subiu só um pouquinho, mas isso incomodou eles. Você está entendendo? Então, se você vai lá ler A Elite do Atraso, que tem PDF. Tá em PDF esse é um problema, viu? Entendeu? Isso aí é um problema, porque essa galera que subiu, que ascendeu para a classe média baixa, ela começou a ter um pensamento de classe média alta, esqueceu de onde elas vêm. Eu quero fazer só um adendo a isso que você falou. Tem um jurista chamado Alisson Mascaro, que ele é professor da Universidade de Direito da USP, da São Francisco. E ele, numa palestra dele, ele falou uma frase muito interessante. Se a gente não tiver, de fato, uma base ideológica sólida, o nosso pensamento, a nossa ideologia não vai ser do nível social que a gente saiu. Vai ser do nível social que a gente está naquele momento. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Como a rapaziada não tinha uma ideologia consolidada, de que mesmo ele ascendendo socialmente, ele deveria continuar pensando nos de baixo e mantendo o seu pensamento como uma pessoa lá de baixo, mesmo ascendendo socialmente e tendo acesso a outras coisas que ele não tinha anteriormente, ele automaticamente... Velho, eu vi isso na minha família, velho. Automaticamente, a partir do momento que ele ascendeu um pouquinho, ele já mudou, velho. Ele esqueceu que ele veio da favela. Você está entendendo? Então, isso aí entra naquilo que o Peroba tinha falado. Que esse governo, através da massificação das informações, fica colocando na cabeça das pessoas que a mulher que tem lá a lojinha de manicure... Ô, mestre, tá acabando o tempo, viu? Tá acabando o tempo. É empreendedora, e não é, velho. Não é. É pobre, caralho. É pobre. É isso aí, galera. Mais um programa do Fala Capoeira, e dessa vez um quadro novo, né, que é o Fala Capoeira Debates. Tivemos a presença de mestre Eduardo Negão e de mestre Peroba, né, o Peroba Capoeira, vocês vão encontrar ele nas redes sociais com Peroba Capoeira, e o mestre Eduardo como Eduardo Rodrigues, certo, mestre Negão? O Eduardo Negão também dá certo. No Facebook dá para encontrar pelas duas formas. Isso. Pedimos, por favor, a vocês que façam um segmento da gente, curta a página, tanto do Facebook e YouTube quanto no Insta. Né? É um trabalho que nós temos já fazem 4 anos, né, em relação ao Fala Capoeira, de preservação da memória da história. E a partir de agora, com esses tempos, nós notamos uma conversa, né, entre nós três aqui para desenvolvermos um pouco mais a questão da política dentro da capoeira, debater política, debater aquilo que é necessário, aquilo que é importante dentro de um respeito, né, o respeito à diversidade, o respeito ao pluralismo de ideias. Então é isso que eu deixo aqui minhas considerações finais. Vou passar para o mestre Peroba para que ele também faça as considerações finais e faça uma indicação, né, que foi uma ideia do mestre Eduardo Negão, para a gente fazer uma indicação literária ou de documentário. Hoje eu faço a indicação do livro
História Social da Música Popular Brasileira, do José Ramos Tinhorão, uma das bases do meu artigo, do meu trabalho da pós-graduação em Patrimônio Cultural, onde eu trabalhei um pouco da musicalidade, inclusive da musicalidade da capoeira, certo? A partir de então, agora, por favor, mestre Peroba, suas considerações finais do nosso debate de hoje, nossa conversa. Tá joia. Agradecer ao convite do Vitor, agradecer a presença também do mestre Eduardo Negão. Acredito que foi não um debate, acho que foi um bate-papo muito rico, muito elucidador. Para mim, fizemos alguns recortes pequenos, porque acho que tem muita coisa a ser dita em relação à política. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte: capoeiras e não capoeiras, se politizem. Quem não adentra a política está sujeito a ser manipulado, a comprar gato por lebre. Então, acredito que o estudo é a melhor fonte que temos, né? Temos as mídias sociais, elas são boas quando bem usadas, elas são prejudiciais quando a gente não encontra a fonte. Falando de fonte, né? Eu indico para vocês em alguns documentários do professor doutor, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, né? E é o doutor Carlos Eugênio, aliás, professor Carlos Eugênio, né? Que é como ele gosta de ser chamado. Eu já li algumas coisas dele. É do Rio, ele é do Rio de Janeiro. Ele é do Rio? É não é da Bahia, não? Não, é do Obrigado, Rio. Mestre. Valeu mesmo. Beleza. Olha aí, eu passando fake news, né? Então, né? E aí, é muito interessante a gente seguir, entender algumas pessoas que são pensadores e estudiosos da capoeira. Né? Para a gente ter uma base teórica e seguir em frente. Mestre Eduardo, a palavra é sua. Vamos lá. Queria agradecer a oportunidade aí de estar nesse bate-papo aí muito gostoso, muito legal. Dava para a gente ficar aqui até meia-noite, junto com dois amigos aí, entendeu? Que buscam a informação, que não ficam na superfície do WhatsApp aí, né? E o que eu tenho para dizer, assim, com relação a considerações finais, primeiro, estender as nossas condolências aqui, os nossos sentimentos a essa notícia que a gente teve nesse momento agora na live, que é o falecimento do mestre Joel, com informações aí do mestre Peroba. Então, mestre Joel é um dos baluartes da capoeira de São Paulo, e se de fato essa informação for verídica, é uma perca muito, muito substancial para a essência da capoeira de São Paulo. A gente vai sentir isso, entendeu? E de uma forma geral, relacionado ao nosso bate-papo aí, eu quero indicar para a rapaziada alguns canais do YouTube de jornalismo independente. É muito importante buscar os canais de jornalismo independente, porque os canais de jornalismo independentes não têm vínculos com grandes empresas e não tem aquela rédea do chefe de edição, o diretor de edição, que normalmente está agregado aos patrocinadores e tal, essas coisas, entendeu? Então, fuja um pouco da grande mídia, porque a grande mídia é muito, muito, muito mais tendenciosa do que o jornalismo alternativo. Então, como indicação de canais de jornalismo alternativo, eu indico o GGN, o 247, Fórum Revista, Henri Bugalho e o canal do José. Tem muitos outros, mas só se você acessar esses 5 aqui, você já vai conseguir se informar com muito mais profundidade do que a superfície do WhatsApp, né? Documentário são diversos, né? Eu acho que para entender o contexto do Brasil é interessante você ver pelo menos uns 3 ou 4 documentários, que é o documentário do Trump, para você saber como que o Trump chegou ao poder. Depois você assiste o Get Me Roger Stone, que é um cara que trabalhou na campanha do Trump, que mostrou para ele toda aquela forma de fazer política baseada no ódio, na mentira e esse monte de merda aí. Depois você assiste o Privacidade Hackeada, que foi feito por um jornalista da Inglaterra, que fala sobre essa manipulação dos perfis psicológicos e a utilização disso através da Cambridge Analytica nas campanhas políticas do Trump, do Brexit e também da campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. E, para finalizar,
de documentário, você assistir Privacidade Hackeada, que faz um apanhado geral aí desses últimos anos aí do governo brasileiro aí, do período democrático, para você entender como que a gente está nesses altos e baixos aí com relação à democracia. Livros, eu gostaria de, do ponto de vista político, eu gostaria de indicar A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Já tem PDF, está na internet aí. A Elite do Atraso. É importante para você entender como funciona o pensamento da elite brasileira. Para capoeira, para começar uma boa leitura para capoeira, eu indico Fundamentos da Malícia, do mestre Nestor Capoeira. Esse é o terceiro livro do mestre Nestor Capoeira. Ele faz um apanhado muito legal da capoeira e, para mim, é leitura obrigatória. Para qualquer capoeirista, dá para começar por ele e já ter uma ideia bem legal da capoeira. E para quem é capoeirista de São Paulo, para mim, esse é o livro definitivo da origem da capoeira no estado de São Paulo, do Pedro Cunha Alves, Pedro Figueiredo Alves da Cunha, Capoeira de Valentões na história da capoeira de São Paulo, 1830 a 1930. Então, tinha muita gente que falava que só chegava, que a capoeira de São Paulo vinha só da Tiririca para trás, né? Da Tiririca dos anos 50 para frente. E, na realidade, o Pedro Cunha fez um trabalho de pesquisa muito bacana e conseguiu encontrar fragmentos da origem da capoeira paulista na década de 1830 a 1930. Então, ele fez um recorte bem legal aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande e até o próximo programa, aí, se Deus quiser. Axé, meus amigos, estaremos fazendo o programa quinzenal, certo? Gravando no mínimo 2 dias com antecedência, tá? Mandem sempre perguntas. Teve algumas perguntas que me mandaram no meio da nossa entrevista, aí não dava para colocar, mas a gente vai estar pedindo para a galera e a gente vai participando. Um axé para todos vocês, gratidão a todos e vamos para cima, vamos desenvolver. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus, até mais. Bravo. Valeu!